Tudo bem? Vou começar de 2008 para que nós possamos ter uma ideia geral da questão do surdo e das pessoas com deficiência aqui em Jaguariúna. Em 2008, encontrei com o Tarcísio, o prefeito, na cidade de Campinas. Resumindo a história, ele me convidou para vir aqui na cidade ajudar ele com os surdos, a princípio. Acabei ficando aqui na cidade, casei-me e, na verdade, casei-me e fiquei aqui na cidade. E durante 2009 até 2012, então praticamente não se houve muito um trabalho meu, embora eu dê muitas aulas preparando professores para atender, profissionais para atender, lojistas, bancos, pessoas para atender os surdos aqui da nossa cidade. Porque a minha ideia, para a cidade ser uma cidade pequena, era chegar aqui e dar aula de Libras e capacitar a cidade. Inclusive, meu sonho é que realmente Jaguariúna fosse um exemplo de inclusão social na área dos surdos, né? Infelizmente, o Tarcísio não ganhou naquele período a eleição, então ficou esquecido ali. Mesmo assim, eu trabalhei, dei aula no Senai, preparei alguns professores do Senai, certo? Infelizmente, a política, às vezes, ela atrapalha alguns projetos dos profissionais, como eu, que trabalho com surdo há muitos anos e queria aproveitar essa oportunidade de que a nossa cidade fosse uma referência. Inclusive, alguns surdos vieram até para cá. Eu cerca de 4 a 6 surdos que vieram para cá, quando na ocasião, eu me estabeleci aqui. Tem o Yuri, o Fábio, teve o Leandro Leite, eu sei que veio para cá, assim, e outros surdos também, que vieram por causa da consciência minha do trabalho. E quando foi em 2013, o Tarcísio me convidou, aí sim, dentro da Secretaria de Assistência Social, nós tínhamos uma sala ali, e eu atendia não só os surdos, mas todas as pessoas com deficiência. Era a minha área, cadeirante, cego, fizemos muitos bons trabalhos. Inclusive, fundei o COMPED, Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Associação dos Surdos de Jaguariúna e também a Associação das Pessoas com Deficiência. Tudo isso já visando uma estratégia para que nós pudéssemos ter uma melhoria aqui no atendimento, no trabalho com a pessoa com deficiência. Mas a política é assim. Enquanto nós estávamos lá, estávamos fazendo, estávamos trabalhando, fiz vários cursos na área de trabalho da pessoa com deficiência, também na questão da Libras, né, como, na parte da escola, fiz como gestão escolar, fiz um curso grau universitário de gestão escolar, tudo visando ser útil nessa área. Então, depende da política. Infelizmente, nós perdemos novamente e os surdos e as pessoas com deficiência voltaram ao limbo novamente, ao limbo. Não se há muita visão em relação à pessoa com deficiência. Visão que eu falo é compaixão mesmo, alguém que fala assim, não, a pessoa que é cego, a pessoa que é surda, a pessoa que ela tem alguma deficiência, ela precisa de uma atenção maior e melhor, devido à sua condição. Mas não se pensa assim, né? Inclusive, até eu mesmo tive que briguei por causa do Léo, porque o Léo, o cego, estava com o RG dele como analfabeto. Eu falei, não, ele não é analfabeto. Brigamos e, enfim, modificaram o RG dele, porque o Léo, inclusive, eu me impressionava muito, porque o Léo, ele lia no Braille, assim, e falei assim, gente, se o cara lê aquelas bolinhas no Braille, como é que o cara é analfabeto? Analfabeto sou eu, isso sim. Então, lutamos aí, brigamos por muitas coisas, muitas conquistas, mas quando troca o governo, se o prefeito não tiver um olhar tenro, né, para as pessoas com deficiência, ela volta de novo para o limbo, para o ostracismo, e muitas vezes volta até ao preconceito, né, ao preconceito. Esse é o meu medo, porque foi oferecido aos deficientes a inclusão social, né, o viver sem limites,
em 2014, inclusive teve um projeto muito forte, né, do Viver Sem Limites, um projeto muito bem construído mesmo, né? Tudo bem que é do governo oponente, da esquerda, mas um projeto muito bem feito pela Dilma e pelos seus assessores, chamado Viver Sem Limite. Infelizmente, por causa da política, muitas cidades não foram buscar aqueles aparelhos ali, enormes aparelhos, carro, prótese, órteses, cursos e tudo que foi providenciado ali por causa da questão política, que deveríamos aprender a separar, porque quem vai sofrer é a pessoa com deficiência. Eu vi pessoas descartar instrumentos por causa disso. Aqui em Jaguariúna, na época, em 2012, 2013, mais em 2013, uma coisa que me impressionou muito quando eu cheguei aqui em Jaguariúna era a escola Amancio Bueno, e já com a ideia de inclusão social, né, e os surdos bem atendidos ali na época, né? Isso me chamou muito a atenção. E infelizmente eu percebi que ao invés de melhorar, nós pioramos, né? E o José Roberto, na época, secretário da Educação, e eu falei para ele, coloca intérprete na escola, porque fica uma referência, os surdos podem participar aí, frequentar, e a escola ser totalmente adaptada para o cadeirante, para o surdo, para o cego, enfim, um ponto de referência. Não, deixa vir, pode processar que eu seguro aqui. Eu falei, mas para que fazer isso? Não é mais fácil você fazer o contrário? Você fazer uma obra boa, fazer uma coisa boa, já que você quer se promover, precisa se promover em cima disso, mas em prol da pessoa com deficiência. Aí agradeço porque ele me ouviu, colocou ali dentro da escola mais pessoas para atender os surdos, também as pessoas com deficiência. Por um bom tempo serviu como uma referência, né? Mas troca governo se o líder não tiver esse coração voltado para as pessoas com deficiência, é muito difícil. Vamos chegar agora aqui na nossa época. Eu ofereci o meu trabalho de 45 anos com as pessoas com deficiência e também com os surdos, que eu sei trabalhar, eu sei como fazer, eu conheço. Inclusive, quando eu estava no governo, eu aprendi muitas coisas, estudei, né? Cursei muitos projetos, aprendi como fazer projetos, como trazer chamamentos, trazer, enfim, coisas que podem beneficiar a nossa cidade em relação à pessoa com deficiência. Mas quando você começa a aprender, quando você começa a entender como que funciona, aí troca tudo de novo. Então, tudo que eu sei ficou apenas na teoria, né? Eu conversei com o prefeito Davi, né, bem no comecinho do ano, me apresentei a ele e falei, eu gostaria de trabalhar com as pessoas com deficiência da nossa cidade, mas deixa eu ser claro para vocês, o Davi, ele tem um coração voltado para a pessoa com deficiência, certo? Então é difícil porque a política muitas vezes ela trava o gestor, e o gestor ele fica naquela situação, como é que ele vai fazer? Então tem uma questão de logística, uma questão, por exemplo, na saúde, você tem que resolver primeiro a questão da instrumentalização da saúde, para que depois você possa começar a trabalhar alguns setores da sociedade especificamente. Não estou aqui defendendo, não, viu? Eu estou querendo dizer para vocês que na macroesfera, vamos dizer, na macroesfera, e quando você chega aqui, parece que as coisas elas ficam patinando, e muitas vezes não consegue desenvolver porque depende de muitas outras coisas. Então nós temos a esfera federal, depois nós temos a esfera estadual, depois chegamos na esfera municipal. Isso é uma coisa que eu fui aprender, né? Então você tem
as leis federais que têm que ser respeitadas tanto no Estado e nos municípios, as leis estaduais que têm que ser respeitadas dentro do município e as leis municipais que podem ser criadas através da Câmara dos Vereadores. E, no caso, o Comped, quando foi criado o Comped, eu fiz questão que o Comped fosse deliberativo. Por que ele é deliberativo? Porque ele pode criar leis. O Comped ele pode, por exemplo, se a vaga na cidade fala que é 3% para pessoas com deficiência, vagas de estacionamento, vagas de escola, vagas de algum outro instrumento público, de repente o município pode fazer uma adaptação a essa quantidade, tanto para mais, é claro que para menos seria quase que difícil, mas nada impossível. Então, pessoal, a questão dos surdos aqui na nossa cidade, que eu lamento muito, é a questão que os surdos eles brigam comigo até hoje pelo fato de eu ensinar Libras. Colocado na cabeça dos surdos que o ouvinte não pode ensinar Libras. Mas só que acontece o seguinte, eu dou aula de Libras aqui desde quando cheguei na cidade, os surdos brigam comigo porque eles que colocaram na cabeça deles, não tem lei, não existe nada que fala que o Eduardo Camilo ou fulano não pode ensinar Libras, mas colocaram na cabeça deles que quem pode ensinar Libras é apenas os surdos. Isso me atrapalha porque muitas vezes eles começam a dar o curso de Libras e as pessoas precisam fazer perguntas, precisam entender um pouco mais da dinâmica, da técnica, da própria, enfim, da filosofia, né, da cultura, e às vezes eles não conseguem passar, embora eles sejam os retentores da cultura surda. Então, pelo fato de eu estar 45 anos trabalhando com surdo, eu posso dizer para vocês que praticamente eu sou um surdo, né, no sentido de absorção da identidade, da cultura surda. Isso eu posso dizer sem medo de errar. Eu entendo a alma do surdo, compreendo como que para eles é difícil o mundo, como é que eu falo o mundo que pertence ao surdo e o mundo que pertence aos ouvintes. Eles são totalmente diferentes, mas só que as pessoas o ouvinte, a pessoa normal, eles acham que é a mesma coisa. Para eles, não, é só a questão de não ouvir, ela acarreta, ela traz um mundo totalmente diferente, muitas vezes um mundo totalmente distorcido daquele que nós conhecemos. Mas eu continuo dando aula, dou aula ainda de Libras, contra a vontade dos surdos, mas acontece que quando eles chegam no banco, quando eles chegam na loja, quando eles chegam na escola, quando eles chegam na universidade, quando eles chegam nas igrejas, quando eles chegam nos departamentos, eles vão encontrar pessoas que hoje podem sinalizar e podem ajudá-lo. Não na quantidade que eu estava planejando, não com a rapidez que eu estava planejando, por causa de alguns entraves políticos, mas, mesmo assim, muitas pessoas aqui em Jaguariúna, Campinas, Paulínia, Olambra, são meus alunos, até pessoas de outros estados também, por causa da aula online, né? Tive várias pessoas de estados diferentes. Então, o que eu quero dizer para vocês, agora resumindo, de uma parte resolutiva. Demora, é cansativo, mas precisa conversar com os gestores, precisa conversar com o prefeito, precisa conversar com a diretora da escola, precisa conversar com o reitor da faculdade, precisa conversar com um, com o outro. Nós tivemos alguns avanços, inclusive a própria FAGE, né? O convite aos intérpretes, a pós-graduação da FAGE para Libras, né? Para intérpretes de Libras, enfim, a pós-graduação em Libras. O que eu posso participar? Falando para vocês é o seguinte, conversa. Tem a promotoria. A promotoria, eu acredito que ela deveria ser a última instância quando os gestores, você percebe que eles não vão realmente se importar ou fazer algo para mudar. Mas, enquanto isso, não é o posicionamento que eu tenho, não é o que eu percebo. O que eu percebo realmente é que precisa dar os passos, que embora muito vagarosos, mas precisa se dar os passos para que não seja apenas uma imposição legal, né, pela força da lei,
mas isso precisa mudar a atitude. E quando nós falamos no preconceito, nós como falamos dos preconceitos de rampa, que são arquitetura, nós falamos do preconceito cultural, nós falamos do preconceito ético, temos vários tipos de preconceitos que as pessoas com deficiência elas sofrem, né? Vários tipos de preconceitos, mas o preconceito que é dizer, aquele que é difícil, a barreira chamada barreira atitudinal, que é o preconceito da barreira atitudinal, atitude das pessoas que estão envolvidas com as pessoas com deficiência. Precisa ter um coração, precisa olhar as pessoas com deficiência de uma forma diferente. Mas infelizmente eu vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração. É muita demagogia e pouco trabalho e muita ação. Agora, eu dediquei 45 anos da minha vida em prol da pessoa com deficiência. Mas nem todo mundo vai fazer isso, nem todo mundo vai pagar o preço. E hoje eu aqui em Jaguariúna estou realmente limitado dentro do meu trabalho. Temos um trabalho muito bem feito ali dentro da primeira Igreja Batista de Jaguariúna. Eu dou aula ali, ensino as pessoas, temos o culto interpretado para os surdos. Então é até onde que eu estou conseguindo ir, fora a minha escola, a Wycliffe Brasil, que esse aqui é o sinal da Wycliffe Brasil, que eu dou a aula, preparo as pessoas, certifico essas pessoas e mando elas para o campo de trabalho, para o mercado. É tudo que eu estou conseguindo fazer hoje com as indumentárias e também com as prerrogativas que me foram oferecidas. Então, o que eu posso dizer para vocês é exatamente isso. Conversa, senta com os gestores, conversa direitinho. E eu tenho certeza, né, o nosso prefeito, a administração, os secretários, eu estou falando para vocês que eu conheço cada um deles. E eles vão resolver, vão procurar ajudar vocês. Conversa, chama. O Davi, ele é acessível. O Davi é acessível, conversa com ele. Tudo bem, pessoal? Um abraço. E que Deus abençoe você do fundo do meu coração. Eu estou falando com vocês e que Deus possa tocar a nossa cidade e fazer um reboliço aqui, um reboliço bom, né? Para que nós possamos avançar. Um abraço e um beijão no coração de cada um de vocês.